Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila mais uma vez. Eu sou o Carlos. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui trazer finalmente o nosso guia. Tá chegando o Paulistão 2022, o campeonato que a gente cobriu só as últimas rodadas no ano passado, quando começamos o canal. Dessa vez vamos com tudo, vamos inteiros. E vamos trazendo aqui o nosso guia. A gente tentou fazer um guia no ano passado do Brasileiro, dessa vez vamos fazer um do Paulistão, dividido em grupos. O Paulistão é um campeonato com 4 grupos de 4 times cada um. Tem aquele regulamento que todo mundo já conhece. O primeiro de cada grupo enfrenta o segundo de cada grupo e os times de um grupo não jogam contra os times deste mesmo grupo. Então o Santos está no grupo D com... Me deu branco agora, mas enfim, é só gente difícil. Ponte Preta, para variar, Ponte Preta, Red Bull, Ituano. Bragantino. Me deu branco agora. Ponte Nosso Preta, Red Bull, Bragantino e Santo André. Ponte Preta, Red Bull, Bragantino e Santo André. Basicamente, o Ponte Preta que sempre elimina a gente, o Bragantino, que é o outro time da Série A, e o Santo André, que foi finalista daquele 2010. Então, o Santos não enfrenta nenhum desses times durante a primeira fase, mas caso classifique, porque no ano passado não classificou, vai enfrentar o outro time que se classificar deste mesmo grupo, com certeza. Então, vamos lá, começando pelo grupo A, para a gente deixar a coisa um pouco mais simples, um pouco mais intuitiva. Grupo A que tem o Corinthians, que vai ser o nosso primeiro clássico, então eu acho que o grupo A é o time que a gente vai fechar primeiro. Eu acho que a gente enfrenta o Corinthians, é o primeiro clássico, a Inter de Limeira, que é o nosso primeiro jogo, a nossa estreia, e o Água Santa e o Guarani, que eu acho que estão nas primeiras rodadas aí. Começando pelo Corinthians, então. O Corinthians foi eliminado nas semifinais pelo Palmeiras do ano passado, mas tava com um time muito fraco, né, no ano passado. Assim, muito fraco é difícil de dizer, né? Muito fraco, acho que a nossa campanha foi muito fraca. Mas o Corinthians estava com um time assim que, quando começou o brasileiro, quando terminou o Paulista, começou o brasileiro, era candidato ao rebaixamento, mas trouxe jogadores de muito nome, né? Renato Augusto, William, Juliano, Roger Guedes, Gil. E aí deu um upgrade aí que todo mundo viu, conseguiu inclusive a vaga para Libertadores. Para esse ano de diferente, eles mantiveram o treinador, né? Então não, a diferença mesmo é a vinda do Paulinho, acho que esse é o grande destaque. De resto, é o mesmo time que jogou muito, que fez muitos bons jogos no final do ano passado no Campeonato Brasileiro. No mais, é aquele time conhecido, um time trabalhoso, e que vai ser o nosso primeiro clássico na terceira rodada. Enfrentaremos o Corinthians já lá na Arena Itaquera. Então, o Paulistão tem essa particularidade também que os times que vão piores dentre os 4 grandes jogam menos clássicos em casa. Então, como o Santos foi o pior dos 4 grandes no ano passado, vai ter um clássico em casa e 2 fora, como foi nos últimos anos, porque o Santos tem tido anos ruins do Campeonato Paulista. O Corinthians que está tentando trazer ainda um centroavante, está sendo falado aí no Diego Costa. Nada certo, nada ainda está em campo de especulação. Ele só leva o Diego Costa se for com um contrato rescindido do Atlético Mineiro, com uma boa proposta. Ele já recebeu uma proposta oficial do Corinthians, porém ele está analisando propostas da Europa também, então tem chance dele voltar para a Europa. Eu vejo o Corinthians com um time com uma base muito forte, é um time muito experiente, é um time que estava jogando bem no final do ano no Campeonato Brasileiro, classificou para a Libertadores, e é um time que a gente tem que é preocupante, assim, não vai ser uma coisa fácil. A gente ganhou um clássico até hoje na Neoquímica Arena, a gente ainda está um passo abaixo desses times, assim como o Corinthians. A gente ainda está um degrau, porque a gente ainda montou uma base, acertou um time no final do campeonato, sabe? E agora que a gente trouxe um reforço de mais peso no nome do Ricardo Goulart, tem muita coisa para acertar, ajustar. Eu acho que o Santos vai crescer, mas ainda é um começo de ano de muito ajuste. E pegar o Corinthians logo na terceira rodada ali fora de casa é complicado. Então, o Corinthians Bom, os 4 grandes são sempre favoritos para o Campeonato Paulista, porque dificilmente o título foge dos 4 grandes, né? Poucas ocasiões aí que a gente tem uma surpresa. E
Cara, nosso maior rival, eu espero que eles nem classifiquem de fase. Não que eu acho que vai acontecer, mas é o que eu espero. O Corinthians é favoritaço para esse grupo. Manteve o Silvinho, que foi bastante criticado por alguns torcedores do Corinthians, apesar de ter melhorado muito o time. Assim, muitas das críticas eram em relação a ele não fazer o time render muito. E a chance do Corinthians ficar em primeiro é enorme. De fato, quando entrou esse novo formato, raras vezes, nenhuma vez, a final não foi entre os grandes, nesse formato de 4 grupos, e o grupo não joga entre si. Então a tendência é o Corinthians se classificar. Tá na Libertadores também, vai ter talvez alguns outros jogos com relação a isso, mas o Paulistão pro Corinthians vai ser aquele laboratório como costuma ser o estadual. E o Corinthians fez aquela coisa que muitos santistas pediram, que é o Corinthians aí gastou em 4 jogadores e mudou o time, assim. Né? Vamos ver se o Santos consegue, com o Ricardo Goulart, com a manutenção da base, com esse trabalho que o Rueda tem feito de austeridade financeira e mais preocupação com o administrativo, fazer frente a esse Corinthians, mas vai ser um jogo bastante difícil. Seguimos então com a Inter de Limeira, pode ser? Pode, cara. Você manda, cara. Só escolher o time. Então, a Inter de Limeira é o segundo time desse grupo e caiu de novo no grupo do Corinthians. Então, esses sorteios aí são meio, não sei, eu tenho fazendo aqui o guia, estudando pro guia, tem repetido muitos grupos desses times, então não sei ver como é que é esse sorteio. O fato é que a Inter de Limeira no ano passado jogou no grupo do Corinthians, foi eliminado pelo Corinthians, né? Ficou em segundo no grupo, foi eliminado pelo Corinthians nas quartas. Também disputou a Série D, porque foi bem, porque se classificou. E ficou em quinto no grupo A7, que a Série D tem vários grupos, vários times. E tenta vir mais forte esse ano. Né? Trouxe as grandes contratações foram o Rodrigo Filemon, que jogou aqui no Paraná, no Operário Ferroviário, e o Xandão, o zagueiro aí tradicional. Se for o mesmo Xandão que eu me lembro, ele já está aí há um tempo no futebol. Não deve ser, porque já faz um tempo que eu vi esse Xandão, que jogou no Vila Nova no último ano. E trouxe o Osman, que eu acho que é aquele que jogou o brasileiro pelo América Mineiro, eu achava promissor. Enfim, o treinador da Inter é o Vinícius Bergantin, que só treinou, além da Inter, o Ituano, aí de 2017 até o começo do ano passado. Acho que é basicamente isso. Inter de Limeira é a segunda força do grupo, né? Mas é aquela coisa, né? A gente está pensando também, né? Assim, segunda força entre aspas, vai. Eu acho que o Guarani Não está na sei. frente. Acho que o Guarani é a segunda O força. Guarani que fez uma Série B boa, quase subiu também, então acho que Não, acho o que o Guarani é Guarani mais vem. forte. Coloquei Inter de Limeira só porque é o primeiro time que a gente vai enfrentar, mas eu acho que o Guarani vem mais forte. O Guarani é mais forte, sim, você tem razão. Mas Inter de Limeira, que é um time tradicional, já foi campeão paulista, acreditem. A gente fala, as pessoas não acreditam, né? Foi em 86, faz tempo, mas foi. Em cima do Então, Palmeiras. então assim, tem uma certa tradição em Campeonato Paulista. Conseguiu vaga de Série D e o objetivo deles é conseguir uma vaga para ter calendário o ano inteiro. Eu acho um absurdo isso no calendário brasileiro, né? Tipo, o time tem que ir bem para ter certeza se vai jogar ou não vai. Daí o contrato do jogador você faz até o fim do Paulista, porque você não pode garantir que vai conseguir pagar o cara até o final do ano. É muito bizarro, mas não estamos aqui para falar de calendário hoje. Hoje a gente está falando do Paulista. Então é um time que tem potencial, mas também não é um time assustador. Eu acho que esse jogo, assim, na teoria é um jogo que o Santos tem que ganhar, né, cara? Não tem que pensar, assim, é para entrar e para ganhar. Mas, cara, começo de temporada para time grande é sempre uma desgraça, cara. Os times não jogam nada, parece que desaprenderam a jogar em um mês de férias, assim. É muito bizarro, assim, leva uns 4, 5 jogos para começar a ver um pouco de futebol. Mas eu espero que o Santos entre com muita vontade, até porque manteve a base, em princípio parece que vai manter o esquema, então acredito que é um jogo para a gente ganhar e começar com 3 pontos. E, dando continuidade, já que a gente falou do Não, Guarani, só, né? só Pode falar falar. que a Inter de Limeira conseguiu perder um jogo pro Santos no ano passado com o gol do Bruno Marques. Quase caiu no chão no último minuto. E eu acho que a Inter tava com um a mais, inclusive. Acho que Então, se sim. ela tiver mantido essa base, a chance da gente vencer no primeiro jogo é muito grande. Só isso.
E dando continuidade, vamos falar do Guarani, né? Já que a gente já citou o Guarani, com certeza eu me enganei, me equivoquei, desculpa, mas o Guarani é a segunda força desse grupo. O Guarani fez uma Série B muito boa, chegou até a última rodada com chance de classificar para a Série A, mas não conseguiu no final. E manteve a base do time. O Guarani parece que teve só duas baixas, acho que só o Regis saiu, veio para o Curitiba, e o Bruno Sávio que saíram. Então o resto do time está mantido e eles trouxeram um zagueiro, João Vitor, e um goleiro, Maurício, para reforçar o time. Então a base é mais ou menos a mesma. A tendência é que seja o segundo time desse grupo. Então, em teoria, classificaria pelo menos em segundo aí, atrás do Corinthians. E é um time complicado, cara, porque tem história, tem tradição, já jogou final de Campeonato Paulista, perdeu pra gente. Então, é um time que a gente... Campeão brasileiro, Campeão vice do brasileiro. brasileiro. Então tem muita coisa, assim, sabe? É um time pesado. Cara, time de Campinas, os dois são pesados. Às vezes um tá pior, outro tá um pouco melhor, mas eles sempre dão treta pros grandes. E, cara, eu tenho um pé atrás com o time de Campinas, cara, principalmente por causa da Ponte Preta. Mas o Guarani é o outro que enche o nosso saco, cara. Que desgraça. E o Guarani foi o time que ficou em segundo no nosso grupo do ano passado. Então ele acabou se classificando. Foi eliminado pelo Mirassol, que foi o primeiro do nosso grupo do ano passado. E acabou, enfim, caindo e ficou em sexto lugar na Série B, como bem disse o Carlos. Chegou a quase subir, né? Teve aquele momento muito, muito famoso da Série B do ano passado, que eles tinham um pênalti pro Vasco no último minuto, e o goleiro defendeu, eles recuperaram a bola e marcaram o gol da vitória, assim. Então o Guarani vem bastante empolgado. E o treinador é o Daniel Paulista, que jogou no Santos, apesar de eu não lembrar dele jogando. Ele jogou no Santos. Deve ser o time que vai se classificar em segundo lugar aí nesse grupo A. E o Santos, enfim, dessa vez vai enfrentar ele, porque ano passado não o enfrentou, já que estavam no mesmo grupo. Para terminar o grupo A e o nosso primeiro vídeo, o glorioso Água Santa, o Netuno, que subiu da Série A2 para a Série A1, foi vice perdeu para o São Bernardo nos pênaltis, o São Bernardo Futebol Clube, não o Esporte Clube São Bernardo, que é um pouco confuso isso. É o time de Diadema, né, nessa região aí de São Paulo. O grande momento do Água Santa, para mim, é o 4x1 que eles meteram no Palmeiras, mas, de qualquer forma, eles estão aí de volta à Série A1, vão enfrentar o Palmeiras de novo, vão enfrentar a gente dessa vez, e trazem o Sérgio Guedes como treinador. Sérgio Guedes é um nome bastante conhecido do Santista, porque foi um goleiro, daquela época mais difícil do Santos, mas foi um bom goleiro do Santos, e sempre é falado o nome dele para ser treinador. Acho que a última vez que eu fui na Vila, ele estava andando pelos arredores assim, da Vila Belmiro, então ele sempre está por perto. Treinou a Portuguesa Santista até o ano passado, eu acho. Acho que o Paulista da 2 do ano passado, ele era o treinador. E já foi treinador de muito time. Bahia, Portuguesa, Ceará, Sport, Santa Cruz. Enfim, o Sérgio Guedes é um nome bastante conhecido e sempre tem um torcedor santista que quer ele de volta. Eu lembro dele como goleiro. Ele era um bom goleiro. O Santos tinha muitos problemas, que o time era sempre fraco, tinha um ou outro destaque, mas quando o Sérgio foi goleiro do Santos, na época só Sérgio, não era Sérgio Guedes, ele era um bom goleiro. Então, assim, o Santos começou aquela coisa, né? Tem que começar por um bom goleiro. A gente começou pelo bom goleiro e parava por ali, né? Que a gente teve alguns times bem tristes, assim, de acompanhar. Normalmente a gente tinha um ou outro destaque, assim, sabe? Um centroavante, tipo Paulinho McLaren, artilheiro, às vezes tinha um meia que era bom de bola, sabe? Cara, mas não fugia disso. Eram times bem complicados, assim, foi uma fase terrível de ser santista. Mas Água Santa, cara, o que a gente espera é que eles ganhem do Palmeiras e que a gente possa ganhar deles também. É um time que subiu, cara, é um time que sobe e desce, cara. Tá todo ano, sobe no ano, cai no ano seguinte, sobe no ano, cai no ano seguinte. Acredito eu que vai tentar lutar para não cair, mas a tendência, até pela diferença de investimento, o patamar aí dos times que já estão mais consolidados, é complicado, cara, é bem difícil. Então, a luta deles é contra o rebaixamento e eu espero que principalmente contra o Inter de Limeira e Água Santa, o Santos consiga ganhar os dois jogos.
A gente talvez um pouco de dificuldade com o Guarani, mas eu espero que a gente ganhe também, porque na teoria a gente tem um time melhor. E daí o clássico contra o Corinthians é aquela coisa, cara. Eu vou torcer para ganhar, bem uma coisa que eu detesto perder para o Corinthians, mas desse grupo é o nosso jogo mais complicado, com certeza. Exatamente, não tem mais o que falar. Água Santa que eu só destaco o Juan, que é um lateral que veio da base do Santos. E o Água Santa jogou com o Santos no Sub-20, eu acho, ou no Sub-23. Eu sei que eu vi um jogo da base do Santos contra o Água Santa, o Santos perdeu, tava chovendo pra caramba. E o gol do Água Santa da vitória foi de um jogador que era de Santos, mas não foi visto pelo Santos. Uma coisa assim, eu até lembro que alguns comentaristas na época falaram que o Santos não estava trabalhando muito bem essa captação de jogadores e aí estava perdendo o jogo por causa de um cara que estava em Santos e acabou indo para o Água Santa. Então, de fato, eu acho que é um time que vai acabar lutando contra o rebaixamento, espero que não contra a gente, dessa vez, pelo amor de Deus. Acho que é essa a expectativa do Água Santa no Grupo A. Em teoria, vamos lá. Corinthians em primeiro, Guarani em segundo, Água Santa brigando para não cair. Isso, acho que a Inter pode tentar aí brigar com o Guarani, mas a tendência é essa mesmo. Sim, eu concordo. Galera, esse é só o primeiro vídeo, tá? Então a gente tá falando de Grupo A nesse momento. Como a gente disse, Corinthians, Água Santa, Guarani, Inter de Limeira. Cara, o que a gente pode torcer? Para o Santos ganhar todo mundo. Esse é o grande objetivo. Mas vamos fazer uma análise assim, tentar analisar um pouco do adversário para a gente conhecer melhor, né? Porque principalmente os times menores a gente conhece menos, né? Tem menos acesso. E tentar analisar as chances do Santos em relação a essas outras equipes, né? Porque a gente joga contra elas, né? No nosso grupo a gente vai analisar a força dos times, mas a gente não joga contra eles na primeira fase, é mais a disputa de pontos contra esses times, né? Então, galera, é isso. Logo, logo a gente traz aí o segundo vídeo aí para destacar o grupo B e um grande abraço a todos vocês. Tá mutado, Danilo! Ops! Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Curta, compartilhe, comente. Se inscreve no canal e muito obrigado a todos os nossos inscritos. Passamos aí dos 300 finalmente. E para cima do Grupo A, para cima deles. Para cima deles. Abraço. Um abraço.